partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Boa tarde. Agora são 13 horas e hoje é dia 1º de julho. 7 graus a temperatura lá fora, mas um dia lindo. E eu sou Dani Schneider e estamos começando mais um Cafezinho Missioneiro com apoio de Greens Café Corporativo e Corsan. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que a saúde ocular é parte indissociável da saúde geral. Proteger os olhos é cuidar da mente, do corpo e da qualidade de vida. Hoje vamos falar de um tema que muitas vezes passa despercebido, mas é fundamental para o nosso bem-estar, aprendizado e qualidade de vida: a saúde dos olhos. Recebemos hoje uma convidada que representa uma das empresas mais tradicionais de Santo Ângelo, a Ótica 100. Fundada em 1976 pela família 100, ela é optometrista, técnica em ótica, empreendedora e alguém que vem construindo sua trajetória com muito estudo, dedicação e amor pelo que faz. Recebo com carinho hoje a Mayra 100, que vai nos contar sobre a sua jornada na empresa familiar, os cuidados com a visão desde a infância e nos ajudar a entender o que é a optometria e o que o estudo faz na nossa vida e por que é tão importante para o nosso dia a dia. Mayra, tudo bom? Muito prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada e um abraço, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Tu sabe que quando, todas as terças, né, a pauta sendo saúde e bem-estar, quando o Bernardo teve que colocar o óculos agora pequenininho, eu não tive dúvidas que uma das pessoas que eu ia chamar, né, pra gente conversar era tu. Porque, assim, é muito importante, para mim foi uma coisa muito adversa, assim, né, eu jamais imaginei que ia precisar ter esse cuidado, então eu acho que a conversa de hoje vai ser muito importante para quem nos escuta, né. Acho também que a questão dos olhos, a gente vai sentindo a necessidade de cuidar quando eles vão lá na frente falhando, né? E tem várias questões que a gente pode ir cuidando, se precavendo, né? Prevenindo. Então, eu tenho certeza que essa conversa hoje vai ser muito importante para quem cuida da saúde, para quem precisa, né? Tomar esse cuidado. E eu quero começar perguntando para ti, né, pedindo para te contar um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da trajetória da empresa, porque a empresa de vocês é uma empresa bastante tradicional da cidade, bastante antiga, né? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro seu Alberto, pra dona Odila. E queria que tu contasse um pouquinho como é que tudo começou. Bom, então assim, Dani, a nossa loja começou com o meu pai e minha mãe, em 76, como tu falou. Eles abriram uma relojoaria na época, não existia ótica, eles nem tinham conhecimento da parte da ótica naquela época. Foi em frente ao cartório Lago Pinto, e em 81 o pai mudou ali para Marechal Floriano, em frente ao Novo Banrisul, que é onde é a loja da Luiz 100, que é do meu irmão. Ele abriu a relojoaria com mais os outros 2 irmãos dele, e os 3 eram relojoeiros na época, consertavam relógios, que naquela época, em 80 e poucos, até 90, era muito conserto. E eles não trabalhavam com o setor da ótica, era só relógio, relojoaria, ourives para consertar joias e vender joias também. Em 98, aí o pai abriu a sociedade com o meu irmão, com o irmão dele, e daí nos mudamos para Brasil, que até hoje a gente se localiza lá, desde 98. Aí, a partir de 98, nós iniciamos no ramo da ótica. E tu era bem novinha, né? Não que não seja, mas era bem novinha quando vocês começaram. Eu lembro porque eu tive também a oportunidade de estar com vocês, né? E tem alguma coisa que tenha te marcado, e assim, de antigamente e agora? Tem uma coisa que me marcou muito, e até hoje, a semana passada eu estava voltando de viagem com o pai e ele comentou comigo, e eu lembrava sempre dessa história. Foi o ano ali que eu comecei, foi em 2001, se não me engano. Eu tinha terminado o colégio e ia ajudar o pai só de tarde na loja, nas férias de verão. E depois eu comecei a trabalhar o dia todo. E eu era iniciante, acho que tinha o quê? 18, 17 na época, né? E eu lembro que eu fui atender um senhor daqui de Santo Ângelo, não vou dizer o nome, bem conhecido. E ele me pediu para mostrar joias para ele, anéis. E eu, como era inexperiente na área, fui mostrar primeiro os mais baratos. Não sabia que podia começar, ao contrário, começar com um valor agregado. E ele chegou, olhou pra mim e disse, mas tu é uma péssima vendedora, tu não sabe vender. E pegou e virou as costas e saiu. Eu perdi a venda aquele dia e meu pai viu aquela cena, sabe?
E passou agora um monte, passou uns 10, 15 anos, meu pai foi na loja dele comprar um dia material de construção, e meu pai estava construindo uma casa lá pra fora, e daí ele chegou pro meu pai e falou assim, e ofereceu pro meu pai uma casa, que ele vende imóveis, né? O meu pai falou pra ele assim, mas tu é um péssimo vendedor, tu não sabe que eu tô construindo minha casa? Deu o troco pra ele. Voltou. Porque assim, depende como tu fala com a pessoa, tem que saber como falar, você ter jeito, né? Porque aquilo ofende a gente, magoa. E marca. E marca muito. E depois daquilo, claro que a gente não levei muito pro coração e comecei a fazer cursos de vendas, no Sebrae, por exemplo, que é uma empresa muito boa, que dá um apoio muito grande pro comércio aqui da região, né? Sim. E hoje, semana passada, o pai lembrou dessa história. E marcou ele também, né? Não marcou só eu, marcou meu pai também, que estava ali olhando a situação, né? Mas são os feedbacks da vida, né? Isso me fortaleceu. Acaba que a gente reage por conta de alguns acontecimentos. Uhum. E tu me disse também que tu não gostava de vender óculos. Não, tinha pavor. Por que tu mudou de ideia? Porque eu não gostava daquela... Eu olhava aquela receita com número, eixo, astigmatismo, esférico, sabe? Pra quem não entende, quem não é da área, é um bicho de 7 cabeças. Eu sempre ia mal em matemática no colégio. Eu achava daí na minha... Que tinha tudo a ver com matemática. E depois que eu comecei a estudar sobre as lentes, a me atualizar, a olhar como era legal, que não era uma venda... É uma venda, assim, que tu tem um retorno do cliente, entende? Tem um significado para a pessoa comprar um óculos de grau para ele. E eu comecei a gostar, daí eu comecei a buscar conhecimento, comecei a fazer curso, quando tinha... Os laboratórios na região fazem bastante encontros, assim, com todas as óticas da região, para divulgar seus produtos novos, né? E daí eu comecei a gostar. Mas vocês trabalhavam com joias e relógios inicialmente, daí sentiram necessidade de que também tinha campo, tinha demanda para óculos. Isso, o pai começou, na verdade, a ver esse campo, que era um campo que poucas lojas da região, da cidade nossa tinham, né? E ele fez o curso de técnica em ótica e nós começamos a trabalhar com a venda de óculos. Aí tinha um montador na época, tinha um técnico em ótica, que não era o pai, tinha funcionários que montavam óculos, né? Sim. E depois disso a gente nós vimos que precisava aumentar essa parte da loja, que tinha uma venda maior do que joias e relógios, né? Entendi. Aí nós resolvemos fazer uma reforma na loja. Em 2012 foi a nossa reforma, que deu um boom, assim, que foi um salto, assim, para nós. Investimento, né? Muito bom. Teve um retorno muito bom. E aí, assim, quando que pra ti ficou claro que a venda do óculos, na verdade, é um cuidado com a pessoa, um cuidado com a visão da pessoa. Extrapola só a venda de um produto, né? Na verdade, assim, no começo, no início, lá não tinha muita noção. Eu gostava da venda do óculos, porque é uma venda, como é que eu te dizer, tu vê que a pessoa tá feliz lá, enxergando melhor, né? E eu via mais significado do que vender uma joia, por exemplo, que eu acho uma coisa que pra mim não me chama muita atenção. Mas depende de cada pessoa, né? Do seu gosto. Sim. Mas o que eu percebi mesmo foi quando eu fiz a faculdade de optometria, que daí eu vi como é importante a pessoa enxergar bem, enxergar com qualidade, né? Sabe que ontem quando eu li optometria, eu disse, meu Deus, primeiro eu tenho que aprender a falar essa palavra. Optometria. Pra depois eu conseguir pesquisar, né? E eu não conhecia. Sabe? Quase ninguém Quando conhece. A gente conversou na loja e que tu me falou, eu não imaginava, né? Então eu acho que é até importante, vai ser importante essa fala, porque são duas, oftalmo e optometria, são coisas diferentes, né? Isso. Bastante diferentes, a gente vai falar disso. Mas me fala um pouquinho desse curso, né? Dessa faculdade que tu fez, eu sei que foi bastante desgastante. Foi bem puxado, mas valeu a pena. Sim. Eu iniciei em 2020 a faculdade. E, na verdade, eu queria ter iniciado uns anos atrás, ali em 2016, eu me lembro. Aí, antes disso, eu fiz o técnico em ótica, lá em Santa Maria, que eu ia uma vez por mês, nós saímos daqui na sexta e voltava no domingo, para poder assinar lá, ter algum técnico no lugar do meu pai, né? Entendi. Aí depois que eu terminei o técnico em ótica, eu resolvi fazer a faculdade. Aí todo mundo falava, é difícil, é horrível, não sei o quê, todo mundo roda, tem muito colombiano dando aula, porque tem muito professor de fora, porque aqui na época que iniciou o curso, existia só na Ubra, que já fechou, e tem em Canoinhas, que é onde eu fiz, que é na UNC, que é lá em Santa Catarina, perto de Curitiba, na divisa quase com o Paraná, e era bastante professores de fora que tinham na época. E quando eu comecei, tinha que falava, é difícil, vai rodar todo mundo e não sei o quê. E a gente começou bem no ano da pandemia. Então, um ano nós ficamos estudando online, né?
E depois, a partir de 2021, a gente começou aquela saga de todo mês para Santa Catarina. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Daí nós ficávamos, digamos, nós saímos no domingo aqui de Santo Ângelo, né? Tinha mais um colega meu de Santa Rosa e um outro de Juí. Daí nós íamos os 3 juntos no mesmo carro para dividir as despesas, né? Sim. Aí nós ficávamos lá uma semana estudando de manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. É um intensivão, no caso, valeria como um mês de aula, né? Tu faz a semana inteira, manhã, tarde e noite, estudando. Uma vez por semana. E o que aprende? Como é que é essa dinâmica? Como é que é a metodologia? Olha, aprende desde o começo a teoria, a parte da ótica, lentes, aprende patologia, que são as patologias oculares, que é bem importante a gente saber também, né? Sim. Aprende muito sobre outros problemas de visão em crianças também, a gente consegue detectar também, sabe? É bem legal, assim, são 5 anos, né? E de estágio são 2 anos, 3 anos de teoria e 2 estágios. Aí hoje, então assim, as lojas que vendem óculos e que atendem o cliente, eles têm obrigatoriamente um técnico em ótica. Uhum. E aí o teu, na verdade, é algo a mais, né? Isso, algo a mais que eu sempre quis fazer, né? O meu pai tem o técnico em optometria e eu quis fazer a faculdade para poder abrir um consultório, né? Para poder ter agregar valor, né? E atender com mais como é que eu vou te dizer, com uma experiência, né? Sim, a faculdade te dá uma boa base. Então, hoje, se eu precisar usar óculos ou trocar, enfim, eu posso ir direto ali na tua loja e tu me atende. Sim, tu tem essa possibilidade. Eu consigo atender, de atender e de verificar qualquer dano no olho, esse tipo de coisa, de orientar. Isso aí. Ah, mas que legal. Pois é, essa parte que eu não tinha entendido, É que, na verdade, quase ninguém conhece, porque é pouco divulgado. Antes a profissão não era reconhecida, agora ela é reconhecida, né? E antes não podia trabalhar, tinha essa questão de leis, né? Até colocar tudo em ordem. E agora a gente consegue atender, a gente pode atender. Tu falaste que tinha pouco professor, que os professores eram estrangeiros, porque também não tem professor na área. Agora tem bastante pessoas se formando, né? Aí tu tem que ter um mestrado para te poder dar aula. Lá, por exemplo, onde eu estudei, tem faculdades EAD, mas a qualidade de ensino não é a mesma que uma faculdade presencial, porque ainda tem presencial só em Santa Catarina, ali em Canoinhas, e a outra só no Recife. Só tem 2 faculdades presenciais reconhecidas pelo MEC também. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Entendi. E a área da saúde tem que ter a aula presencial, tem que ter a prática, né? Sim, não pode ser imagina, EAD, né? é complicado, né? E tinha muito professor de fora, porque na Colômbia também tinha bastante faculdade, bastante curso, é bem forte lá a optometria. É mais porque eles trabalham junto com o oftalmologista. Tem o consultório do oftalmologista lá e do lado do optometrista. Eles trabalham em conjunto. Qual que é a diferença, assim, as diferenças principais de uma coisa de oftalmologia e optometria? Bom, a optometria, que eu te falei, Dani, a gente vai estudar, nós vamos estudar as patologias, assim como o médico, né? Nós vamos poder detectar se a pessoa tem algum problema de saúde visual, mas o nosso papel mais importante é nós vermos a questão do grau da pessoa, a refração que eu falo, né? Que seria quem tem problema de miopia, que é a dificuldade para enxergar para longe, a presbiopia, que é a dificuldade para enxergar para perto, que é depois dos 40, geralmente, que começa. Algum problema visual na criança também, a dificuldade. E a gente podemos até ver uma doença, suspeitar no caso, e nosso dever é encaminhar para o oftalmologista, né? Não deixar a pessoa ali fazer o óculos e deixar ela com aquela doença lá que ela nem sabe que tem. E o oftalmologista, ele também faz a refração, faz o grau, mas ele é responsável também pela saúde ocular, que é tratar a patologia em si. Entendi. Sabe que quando tu fala depois dos 40, não sei o que, eu já tô, não sei se tu já tá, mas eu já tô naquela fase de esticar o braço, assim, né? Falta braço já? Porque é impressionante quanto que vai embaralhando e vai ficando pequeno. TV também tem as letrinhas miúdas. Celular, não ocorrem da mesma forma. E me fala uma coisa, que exames e correções vocês realizam, né? O profissional de optometria realiza quando necessário, assim. O exame a gente pode, quando tu chega lá no consultório, por exemplo, eu vou fazer uma anamnese bem feita no cliente, no paciente. Sim. Tem que perguntar os sintomas, sinais, se ele tem alguma doença se já fez alguma cirurgia. É importante saber se tem alguma doença também, como hipertensão, diabetes. Aí tu depois vai tomar a acuidade visual, que é verificar como é que tá a visão dele sem a correção óptica, né?
e depois faz um fundo de olho, que é o exame que tu pode detectar alguma suspeita de patologia, né? Depois disso que é feito o exame final, que é para ver a refração da pessoa, né? O grau, no caso. Tá. Aí, assim, o que eu me lembro, né? De quando... que eu acho importante a gente falar do que aconteceu comigo, né? Porque o Bernardo foi assim... Eu comecei a perceber que o olhinho ia um pouquinho pro lado. Pra dentro? Né? Pra dentro. E aí, voltava. Ia pra dentro, voltava, e daqui a pouco não tava mais voltando, né? Daí que a gente procurou, inclusive, o Dr. Daniel, que é um excelente profissional. E ele teve que fazer uma série de exames, enfim, daí bota uma máquina e tal, e, enfim, e pinga não sei o que e tal. É a mesma coisa. Não, nós, optometristas, não podemos aplicar esse colírio que ele dilata a pupila, né? Isso a gente não pode, nós não somos aptos para isso. A gente faz sem o colírio. E criança também, o ideal realmente nessa idade, ele tem 3, né, que tu falou, é ir no oftalmologista que pode usar esse colírio, que é o ciclopédico, que a gente chama, né? Que é o ideal para detectar, para ver o problema da criança, sabe? Mas daí, como eu vou dizer, a segurança, enfim, é a mesma, independente de usar a mesma máquina, o colírio, enfim, não... Não, a máquina a gente também tem, né, que é o autorrefrator, que tu pode ver que coloca, né? Que coloca no rostinho ali, rosto, isso, Mas a questão do colírio, assim, realmente é só com o oftalmologista. Sim. E também, ele tem 3 aninhos, né? 3. E até os 7 o olho da criança vai desenvolvendo, né? Ele tem ainda, até os 7 anos, vai desenvolver a visão dele 100%, né? Então quer dizer que ele pode deixar de usar com o certeza. óculos Ainda mais que tu viu bem cedo, né? Porque esse desvio que ele tem, quando ele coloca o óculos, por exemplo, ele consegue, eu não sei se o olho dele fica retinho de novo, fica, né? Quando ele coloca o óculos, sim. Na hora fica retinho, mas depois se tira, aí se tira já... o certo ele usar sempre, vai ser daqui uns tempos ele não vai precisar mais. Com certeza, porque tu levou ele bem cedo. A importância de tomar cuidado, né, e perceber. A gente vai falar mais disso, agora são 13h19. A gente vai para o nosso intervalo, lembrando que estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook, sempre com a força do Greens Café e Corsã. O cafezinho volta já. Novos Horizontes. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23. Você está vindo Cafezinho Missioneiro com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. Hoje a gente está recebendo a Mayra Sen, que é optometrista da Ótica Sen, falando sobre saúde ocular, trajetória familiar e a importância de cuidar da visão desde cedo. Então sigam com a gente que tem bastante coisa importante para a gente falar. Mayra, a gente estava falando antes então das principais diferenças, né, entre oftalmo e optometria. E eu queria que tu nos falasse quais são os principais problemas de visão que tu identifica nos pacientes e em qual idade? É bem relativo, Dani, que eu te falei. A partir dos 40 é a famosa vista cansada ou o braço curto, né? Que tem que usar o óculos para perto. Geralmente começa com dificuldade para perto, né? Crianças, tem bastante criança a partir dos 7 anos que eu atendo, né? Com astigmatismo, miopia, que é a dificuldade para longe. O astigmatismo é aquela... a troca de letras, o P pelo B, o F pelo P. Sabe que eu nunca sei o que é o que, né? A gente não... Quem não conhece, quem não é da área não sabe, não entende, né? Miopia é a dificuldade para enxergar no longe, né? A hipermetropia também é longe, né? Só que é o grau positivo. E o astigmatismo também seria a dificuldade no longe e o perto e a troca das letras, né? Que muita criança na escola acaba trocando
as letrinhas e o professor acaba conversando com os pais para encaminhar para ver se precisa de óculos, né? Sim. Dor de cabeça também é normal na criança. Sim. A dificuldade na concentração, na escola. A criança que senta muito atrás, por exemplo, também não enxerga direito. Os pais têm que ficar atentos. Os professores também têm que ficar e conversar com os pais para encaminhar, porque às vezes a criança está lá rendendo mal na escola, não rende, não tira nota baixa, e não é falta de atenção, é falta, às vezes é a visão dela que tá dando esse problema, né? Sim. E nós, os velhos? Os velhos, nós, a partir dos 40, é a dificuldade para perto mesmo, né? Começa assim, e depende muito também às vezes pode começar mais tarde, em 45, 47, até 49 ali, tem gente até de 50 anos que não usa óculos ainda. E é uma coisa rápida, né? Porque assim, ó, eu vou te dizer que, sei lá, 6 meses atrás, 6 meses mesmo, eu não percebia que eu tava com essa dificuldade, mas agora, assim, essa letrinha aqui, ó, já não lê. que antes é pequenininho, já não consigo ler. E, sei lá, uns meses atrás eu conseguia. Isso é rápido, assim, evolui rápido? Ela evolui rápido. Na verdade, tu não nota muito ali. Talvez tu já tava com uma dificuldade, mas tu conseguia compensar, sabe? O teu olho consegue ainda trabalhar até uma certa idade, por exemplo, né? Mas depois vai uma época que tu não consegue mais. É que nem o meu professor falava de faculdade. O óculos é que nem uma bengala. Depois que tu coloca, vai, né? Não tem, sabe? Todo mundo vai ter que usar. Quem chega nessa idade vai, mais cedo ou mais tarde, vai ter que usar óculos. E eu usei já o óculos de descanso, né? Que se usa muito, porque eu lembro que quando eu comecei a dirigir bastante, que eu viajava, e computadores, e tela de celular e tal, eu me cansava bastante, assim, ficava de fato com a vista vermelha, às vezes, assim, cansada mesmo. E aí comecei a usar óculos de descanso. Que momento que se usa o óculos de descanso? Quando que é recomendado? É nesse momento? Esse momento, quando tem esses sintomas que tu falou, dor de cabeça, ardência, coceira nos olhos, que é a questão do astigmatismo, que é esse cansaço, tu vai dirigir, enxerga o farol do carro meio distorcido, não sei se era assim contigo, né? No computador também tu vai tentar ler e começa a desfocar, sabe? Até uma lagriminha, isso, assim. também começa a lacrimejar, é normal, assim, esse óculos de descanso começa assim. Eu, por exemplo, também tenho um pouquinho de astigmatismo, bem baixinho, sabe? Mas eu conseguia ficar sem óculos, ficar o tempo todo sem óculos, só quando eu ia estudar mesmo que eu usava, né? Mas começa por aí. A criança também, adolescente, não tem idade para começar, né? Isso é normal do ser humano, né? Sim. E aí, procura, isso também é uma coisa que o profissional como tu atende. Isso, vai ali, faz o óculos. E essa questão das crianças, porque assim, falaste que a partir dos 7 anos e até quando eles estão falando melhor, enfim, o que eles sentem, como eles veem, enfim, é mais fácil de identificar, né? Isso, mas aí pequenininhos, como o Bernardo, por exemplo. O Bernardo, o olhinho, né, acabou fazendo ali um movimento, mas e se não faz? Ele tem 3 anos, ele não sabe ainda ler, sabe só ver figurinha, desenho, né, por exemplo. Tem que cuidar, os pais têm que cuidar, assim, a questão se ele fica muito perto da TV, para olhar a TV, se ele fica muito perto do celular também, não é algum sinal também, sabe? Notar compensação de cabeça, se tá virando a cabeça para olhar uma imagem para longe também é um sinal que tem que ficar atento e levar no profissional, no optometrista ou no oftalmologista, né? E também, o mundo ideal seria a partir dos 3 meses já levar na primeira consulta o bebê. Essa era a minha próxima pergunta. O ideal seria isso. O que eu me lembro também? Por ele ter nascido prematuro, ele já fez, no hospital, né? O tempo que ele ficou internado, fez um teste do olhinho, enfim. Mas a Rebeca, minha filha mais velha, que tem 19, não tinha esse teste de olhinho naquela época. Nem o meu. Nem o meu também. E como é que é? Esse teste de olhinho, ele é obrigatório? Tipo, o teste do pezinho, tem que Isso, fazer? ele é obrigatório. O que eu lembro, assim, o SUS teria que dar também. É um teste bem simples, coloca uma luz ali no olho do bebê e tem que ter um reflexo vermelho. Se não tivesse reflexo vermelho, é sinal que tem uma patologia, né? Que tem que encaminhar a criança para o oftalmologista. Isso eu acho que até teria que ver quem que poderia fazer esse teste, se é só o oftalmologista ou pode ser o pediatra mesmo, né? Quase ninguém sabe disso, é pouco divulgado, né? Pouco divulgado mesmo. Quando o Léo nasceu também, o Léo nasceu prematuro, também não fez exame nenhum. E a criança prematura tem muito mais chance de ter problemas visuais do que uma criança que nasce
no período, né? Normal. aham. Uhum. E aí tá, a primeira consulta deve ser a partir de 3 meses, tu falaste. Isso. O ideal é 3 meses. levar no profissional, no oftalmo. Isso. E o que ele vai analisar? Como é que consegue Ele vai analisar os verificar? movimentos do olhinho, se ele consegue acompanhar. São outro tipo de teste bem diferente do que é usado numa criança que é alfabetizada, por exemplo. É um tambor que tem colorido, que tem um preto e um branco, que vai girar. E a criança tem que acompanhar aquele movimento. Entendeu? Tem vários tipos de testes. Tem as cartinhas, mas bebê é diferente, né? Bebê é mais... Porque o bebê também ele tem um pouco de grau até o tipo teu ainda tem um grauzinho normal, porque ainda está em desenvolvimento o olho dele, né? Aham. Então, esses testes mais básicos tem que fazer, mas o oftalmologista pediátrico, que é especialista nisso, vai detectar se tem algum problema ou não, né? Entendi. E me diz assim, ó, eu e acho que várias pessoas, né, que usam a internet já devem ter se deparado com algum desses vídeos quando coloca o óculos na criança, assim, né? Que são vídeos emocionantes, né? Porque a criança passa a ver a mãe, nunca viu a mãe, daí conseguiu identificar a mãe, entender a mãe. É lindo, né? O quanto que isso impacta na autoestima, assim, principalmente das crianças, né? Que descobrem um novo mundo a partir daquela detecção ali, né, do uso de óculos. Isso é muito importante, porque a criança, imagina, ela deve se sentir excluída, deve se sentir inferior, ela não tá vendo o mundo como a gente vê, né? Ela, geralmente, muitas vezes, ela é excluída também dos próprios, da escola, né? E acho que isso é muito importante, sim, para ela desenvolver, ter um desenvolvimento mais segura pro futuro, né? Ter uma segurança para ela mesma. Não é só no autoestima, na verdade, né? Sim, a questão da educação, da leitura, tudo, né? da comunicação, enfim. É um conjunto, né? Exato, é um conjunto. E os adultos, hein? Como é que a gente tem alguma prevenção? Como é que a gente trata, assim, os 40 a mais, hein? Os 40 a mais, os menos também. Mas tem algum tipo de prevenção? O que é mais comum aparecer nos exames? Depende muito da saúde da pessoa, sabe, Dani, em si. A pessoa que não fuma, não bebe, que se alimenta bem, pratica exercício, ela tem uma saúde visual melhor do que aquela pessoa que não se cuida, por exemplo, né? Que bebe, que fuma, que usa droga. Dá uma diferença realmente na questão da saúde ocular. Alguma doença pode aparecer. Antecipa alguma coisa? Isso. Ou surge em virtude de uma vida desregrada? Também, surge, né? A questão por exemplo, a diabetes e a hipertensão é uma doença que tu acha que vai afetar só o coração, a glicemia, por exemplo, só que a diabetes não controlada e a hipertensão também, ela pode deixar a pessoa cega. Então, quase ninguém sabe disso. Então, é importante a pessoa cuidar, manter a diabetes baixa, a hipertensão também, tomar remédio, porque pode afetar a visão. E quando afeta a visão, geralmente é difícil ter volta. Difícil para a pessoa conseguir voltar a enxergar como enxergava antes, né? Sim. E é importante também cuidar da alimentação, alimentos saudáveis, né? Vitamina A, vitamina E. Também consultar, se puder, também uma vez por ano, consultar um oftalmologista ou um optometrista também, porque às vezes tem doenças que não tem sinais, que não manifestam na pessoa, e quando ela já tá, que a pessoa já vai ver o sinal, já é tarde, pode ser tarde demais. Pode ser muito tarde e a pessoa não conseguir recuperar a visão dela. Eu tenho um costume de usar colírio, assim, meu olho, qualquer coisa que dá no olho, colíriozinho, enfim, já limpa. Isso é bom, isso é ruim, o que é? O colírio seria a resposta certa, seria o oftalmologista responder para ti. Sim. Mas, assim, o que eu aprendi na faculdade, que tem que ter muito cuidado com o colírio, porque tem muito colírio lubrificante hoje em dia, né? Sim, a questão de celular, a pessoa tá toda hora olhando para perto, isso, né? Por conta disso, resseca, o meu olho arde, enfim, de ficar muito trabalhando. Bota um colíriozinho, dá uma aliviada, né? Isso é. Mas, assim, o ideal seria tu consultar com o médico para ver qual o colírio ideal, porque tem a questão da córnea, né? Que é a primeira lente do nosso olho, aquela transparente aqui, que dependendo de cada pessoa... Eu, por exemplo, usava um colírio que me deu muita reação, deu muita alergia. Eu cheguei a ter conjuntivite. Então, tem que ter muito cuidado com isso, não comprar qualquer colírio também. Tem todas essas questões. Mas o colírio, sim, ele ajuda para a questão do olho seco. Sim. Hoje, que eu te falei, né, comentei agora, é muito tempo no telefone, no computador, né? Então, ele ajuda sim, mas o ideal é consultar um oftalmologista. Sim. Pra ver qual seria o ideal. E aí, pra eu me cuidar mesmo, é como eu cuido do resto do meu corpo. Isso, exatamente. Né? Cuidar da saúde, exercício. Água, comida, exercícios, enfim.
Eu sei que quando eu fiz o meu óculos, sei lá, 20 anos atrás, talvez, mais ou menos. Faz tempo. Tinha um tipo de tecnologia, enfim. O que mudou de lá para cá, né? De tecnologia, como que a tecnologia tem melhorado essa questão da qualidade dos óculos, enfim. Mudou muito, sim. Todo ano tá... Imagina, faz quantos anos que você fez o óculos? Faz 10 anos atrás, por aí, né? Mas, naquele tempo, era pouca opção de lente, por exemplo. Todo ano tá mudando muito, tá acompanhando a tecnologia, por exemplo, da informática, da era digital. Então, as lentes também estão acompanhando. E tem muita lente que tu pode trabalhar com o cliente. Antes de tu vender um óculos, por exemplo, tu tem que perguntar qual é a dificuldade dela maior, qual é onde ela trabalha, se ela vai usar mais para perto, para longe. Tem vários tipos de lente, entende? E que nem eu falo, eu sempre converso com as gurias lá na loja. Tem que tentar vender uma lente melhor para o cliente não se arrepender depois e acabar não usando o óculos e sendo pior ainda de não usar, né? Tem vários óculos que é só para quem trabalha no computador, por exemplo, ou para quem é caminhoneiro é outro tipo de lente. Lentes para crianças, tem lentes especiais também, lentes melhores. Quem tem um grau muito alto, que fica aquelas lentes grossas que o pessoal não gosta, tem lentes mais finas também, mais leves hoje em dia, que dá uma qualidade de visão melhor para a pessoa também. Dá a pessoa vai enxergar com mais qualidade, vai ser mais nitidez na imagem, né? Sim. Eu lembro que, no caso, né, voltando, porque é o exemplo do dia, né, do caso do Bernardo, é todo um óculos adaptado, enfim, né? Ele faz estripulias com aquele óculos e tá sempre seguro ali no rosto, aguentando, né? Mas a lente também, ela é diferente. Eu lembro que vocês sugeriram uma outra lente, enfim. Qual é a diferença? A diferença, por exemplo, para criança, essa daí é uma lente inquebrável, né? Ela é mais resistente, outro material. Fica mais fina também, né? Também tem essa diferença. Então, depende de cada caso. Para criança, indicada é uma lente mais resistente. Por ser bebê, enfim, criança vai brincar, quebra, derruba, né? E seria lentes assim. E para adulto, seria a multifocal, que é o longe e perto, né? Que é o famoso que eu te falei, né? Tu vai olhar para perto, quando vai olhar para longe, quem não tem grau, fica com a visão nítida, né? Fica bom também. Aí são várias marcas, vários tipos de lente, que tem lentes mais baratas, mas realmente não tem qualidade, não compensa, porque visão, né, Dani, tu precisa da visão para tudo na tua vida, né? Sim. Imagina tu não enxergar bem. É muito desconfortável. E eu acho que num primeiro momento, não sei se todas as pessoas, mas a gente acaba cuidando mais da questão estética. Então, vou escolher uma armação maravilhosa. Isso. E daí, vamos ver qual lente. A lente é por último, né? Eu quero só uma armação bonita. Bem isso. Porque tem muita coisa também, né? De armação, enfim. E como é uma coisa que tu te olha todo dia e tu vai acabar te vendo todo dia, acaba que às vezes a armação tem... A pessoa, não quero uma lente tão cara, ver uma lente mais em conta. A gente conversa, explica, às vezes o cliente consegue entender, assim como tem uns que não entendem, depois se arrependem de fazer o óculos mais barato, sabe? Sim. Então, assim, tenho que considerar onde eu vou usar, quando que eu vou usar, o tempo que eu vou usar. Isso, tudo isso. E depois que tu te formou, agora formada, como é que tem sido os atendimentos? Como que isso tem agregado valor, né, no atendimento de vocês ali na loja? Olha, tem agregado bastante valor, assim, questão não só de valor, né, mas assim, a pessoa tem mais confiança, sabe que tem um profissional para auxiliar, se tem que encaminhar para o oftalmo, é encaminhado, não deixa passar, se tiver alguma suspeita de alguma doença, uma patologia. E todo dia, assim, tem algum caso que tu pode levar para tua vida. Por exemplo, hoje de manhã, eu atendi uma menina que ela usava lente de contato rígida e ela tem ceratocone, que é uma doença na córnea, que vai afinando a córnea e que, dependendo do caso da pessoa, pode ter que fazer transplante de córnea. Aí eu falei pra ela, eu não costumo atender com pessoas com ceratocone, melhor tu ir no médico e tal, e ela quis mesmo assim. Tive que encaminhar ela porque realmente com o óculos não resolveu, então ela teve que ir no oftalmo, né, pra ver esse problema dela, no caso. Sim. Olha só, agora já são 13h39, passa rápido, né? A gente vai pro nosso intervalo. Lembrando que a gente tem a transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook, então quem não tá nos ouvindo aqui pela rádio, acessa lá. Sempre com força do Grins Café Corporativo e Corsã. O cafezinho volta já. Novos Horizontes. O café
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Minutos. Agora são 13 horas e 42 minutos. Você está com a gente no Cafezinho Missioneiro, com apoio de Grinks Café Corporativo e Corsã. Hoje a nossa conversa é com Mayra Sen sobre a importância da optometria, prevenção e cuidado com a saúde dos olhos em todas as idades. Então fiquem aqui conosco para saber um pouquinho mais e se cuidar também. A gente estava falando antes sobre o uso, né, do óculos, enfim, e tu me falaste agora no intervalo que teu pai vai fazer uma cirurgia e tal. Quando que eu posso me livrar, entre aspas, do óculos, né, e fazer cirurgia? Quais doenças, quais situações, assim, que é melhor, enfim, ou que eu consigo resolver pra com não cirurgia? Ficar com óculos, pode fazer a cirurgia refrativa, né, que é para te ficar livre de óculos. Quem tem miopia geralmente faz a cirurgia para zerar o grau, né. Quem tem presbiopia tem cirurgia também, que é a nossa dificuldade de perto, no caso, também pode fazer cirurgia. Só que tem vários fatores, tem que fazer vários exames antes para ver se tu é apta ou não a fazer a cirurgia refrativa. Sim. Que são vários exames que tu faz com o oftalmologista. E também tem a cirurgia da catarata, que é a famosa cirurgia que todas as pessoas a partir dos 60, 70 vão ter, né? E meu pai, no caso, fez agora a cirurgia da catarata e ele tá livre dos óculos também, não tá usando mais. Que substitui a lente natural do olho, coloca uma outra lente com aquele teu grau, né, que tu tem, ou a pessoa que não tem grau, coloca só uma lente normal e vai ficar livre dos óculos também. A catarata é aquele branquinho, né? É, o branquinho que fica lá dentro cresce. do olho. É, não. Não, é atrás do olho, atrás da pupila ali. Daí tu vai ver, vai ficando opaco, daí se a pessoa deixar muito tempo, fica cega, né? E é importante detectar logo para poder fazer a cirurgia o quanto antes. Sim. E me diz assim, ó, tudo tem mitos, verdades, enfim, né? Uhum. E o uso do óculos também, né? Tem várias coisas. Eu vejo, assim, talvez agora nem tanto, mas a gente teve até um tempo atrás, até uma febre de gente querendo usar óculos sem necessidade, né, Mayra? Porque é bonito, porque não sei, é estética, enfim. Que mitos e verdades, assim, a respeito do uso do óculos tu pode compartilhar conosco, assim, quando não devo, quando devo, enfim? Olha, um mito muito comum lá, que tu percebe nos clientes é, meu grau gastou, a lente gastou. Não existe, a lente não vai gastar, por exemplo, não vai desgastar a lente. O que acontece, o teu olho vai precisar tá mudando o grau e precisa refazer a consulta, sabe? Outro mito que falam muito também de não lavar o óculos, por exemplo. Tem pessoas que não sabem que tu tem que lavar o teu óculos na água corrente, com detergente de louça, daí chegam lá com o óculos todo sujo, estão sem enxergar nada. Mas é só lavar, são coisas básicas, simples que pode fazer. Outro mito também que falam muito, eu vou usar óculos, vou ficar dependente o resto da vida, vai aumentar meu grau. Não tem nada a ver também. Tu vai usar, depende de cada pessoa. Teu grau pode estabilizar com, sei lá, com 50 anos, com óculos ou não, sabe? Depende muito de cada pessoa. Mas não existe aquela coisa, eu vou ter que usar óculos agora e vou cada vez ficar mais forte o meu grau. Não tem nada a ver isso. Uhum. São tudo coisas que acho que é aquele medo de usar, né? Sim. Acha que vai ficar pior com óculos, mas não. E o meu cuidado com o meu óculos, então, é dentro disso que tu falaste, pelo menos lavar uma vez por dia. Isso, não esfregar no casaco, não pegar um pano qualquer e passar ali, vai ter sujeira, vai ter pó e vai riscar, né?
Outra coisa também, aqueles óculos tem aquela plaquetinha, sabe? Que não sei se tu lembra agora que tem uma... Tem os de acetato normal e tem os de plaqueta, né? Cada 3 meses... Tem um negocinho isso, aqui, tem um negocinho aqui. Fica no nariz. Isso, aqui, fica aqui no nariz. Aquele cada 3 meses é bom lá na loja para trocar as plaquetas, porque vai ficando duro do tempo, enrijecido, porque é um silicone, para trocar, para ficar mais confortável para a pessoa também, né? Para poder ela ter mais conforto, né? Com óculos. A gente falou antes né, de cuidados e a atenção dos pais, né, com as crianças, enfim, para ver se tem necessidade ou não. Mas onde que os professores também entram nessa história do cuidado mesmo, né, de ter atenção para algum aluno dentro de sala de aula? Como que esse aluno fica quando ele precisa Essa é uma pergunta bem importante, porque os professores às vezes nem sabem, né? Teve uma época que o governo fez também, fazia uma triagem, que a professora mesmo na escola, ela fazia o teste de acuidade visual para ver se aquela criança tinha problema e eles encaminhavam pelo governo para ganhar o óculos. Agora não sei como é que tá, mas qualquer um pode fazer esse teste e o ideal é a professora estar atenta se a criança está fechando o olho, fazendo aquela fenda para enxergar no quadro, ou se ela não consegue sentar muito atrás, tem que ficar sempre na frente, ou se ela tá com o caderno assim muito perto também, olhando ali, ou pulando letras, saltando letras também, salta linhas no texto, sabe? E são sinais que o professor tem que estar atento. Sim. Compensar a cabeça, o desvio no olho também é bem importante cuidar, né? Não ver se a criança não tem também. E que eu te falei, e o rendimento escolar. Às vezes a criança acham que é TDAH, que é isso, não é. Às vezes é só questão do óculos da mesmo. Visão. Da visão. E cuidados, assim, me fala os cuidados que tu tem. Que tu tem enquanto profissional, enfim, com os teus olhos. Tem alguma coisa que tu faz, enfim, algum cuidado diário? O cuidado diário é a gente cuidar da alimentação, o segredo é esse, né? Não tem muito, que até eu acho bem interessante na loja, tu atende às vezes uma pessoa com 50 anos já tem catarata. Aí esse dia atendi uma outra senhora com quase 80, o olho dela, olha, novo, assim, impecável. Daí tu pergunta, a senhora bebe, fuma? Não. Assim, essa é a diferença que dá, assim, tu se cuidar desde nova, né? Desde sempre você tá se cuidando, isso realmente lá no final vai vir a conta e vai ser compensatória, sabe? Vale a pena. Sim. Isso aí tem que cuidar. Perfeito. E sabe que isso é uma máxima que se repete todas as terças aqui, porque todas as terças a pauta é saúde e bem-estar. Sim. E não tem, né? Outro dia a gente recebeu uma dentista e ela disse exatamente a mesma coisa, né? Tu vai sentir lá a falta do teu dente lá na frente. Então o teu olho vai sentir falta lá na frente também. E muito importante hoje em dia também, Dani, que eu esqueci de falar, é a questão das telas, né? A gente evitar de ficar muito tempo no celular. A gente fica às vezes 2, 3 horas e não vê passar a noite, por exemplo, tá lá. E tanto adulto como criança. Isso prejudica a visão também. Tu tá forçando muito o teu olho, tá trabalhando muito a visão de perto. E isso também é uma causa das crianças terem tanta criança com miopia hoje em dia. Muita criança com a dificuldade para enxergar no longe, porque ela tá forçando muito a visão. Fica o dia inteiro no computador, não sai para brincar, não pega um sol, né? O sol também é saúde, é energia. A criança precisa pegar aquela luz azul, que é a luz do sol. Sim. E isso também está causando muito problema, né? Então, se a criança não tem, por conta do uso excessivo de tela e tal, ela pode desenvolver? Pode desenvolver. Tem estudos que comprovam já que a tela, ainda mais depois da pandemia, que teve essas aulas EAD, ficou pior ainda a quantidade de crianças que estão usando óculos pela questão da visão, de forçar muito para perto. E a gente também, tu nota, assim, não sei se tu percebe, tu tá muito tempo no telefone, vai olhar para longe e passa tudo, né? É a mesma coisa. E criança é pior ainda, que ela tá desenvolvendo, né, a visão. Guria, tu sabe que essa do desenvolver aí me chocou, assim, né? Porque é difícil a gente desvencilhar e tirar uma coisa, porque eles nasceram com tela, enfim, acaba que utilizam, né? É complicado. Hoje em dia, tu tirar o telefone de uma criança um já desafio, é grande, né? Mas agora, quem tem criança pequena, eu sei como não é fácil, né? Não dar um telefone. O negócio é não dar. O negócio é evitar. O melhor, se não desse, até os 5 anos não pudesse usar, é melhor, né? Mas vai de cada um. Depois, então, cuidado pra que não... não deixar muito tempo, né? Tem aquela regra do 20-20-20. Se tu tá 20 minutos no telefone, por exemplo, tu fica 20 segundos olhando pra longe pra dar uma descansada nos teus olhos, sabe? Tem técnica? Tem técnica não sabia. também. Tem, essa a gente aprendeu também lá na faculdade, né? E é uma técnica pra te relaxar o teu olho, não ficar tanto tempo trabalhando
aquela visão de perto, né? Entendi. É bem interessante. Ah, que legal. Uhum. Sabe que essa tua forma de buscar conhecimento, enfim, né, e se desenvolver, traz um diferencial ali para o atendimento de vocês, né? Torna o atendimento de vocês mais humanizado, né? Mais personalizado, Isso. mais pessoalizado. O que tu tem percebido, assim, de diferente? Por que eu digo isso? A gente, todas as sextas-feiras aqui, a gente recebe sempre pessoas que têm a ver com o desenvolvimento da cidade, enfim. Uhum. Na última sexta, a gente recebeu aqui o seu Gilberto Aioff, que é o presidente do Cindy Lojas, e a gente conversou bastante sobre o que o comércio pode fazer para buscar um atendimento melhor, para atender melhor, né? Para que as pessoas sintam a experiência do atendimento, de fato, uma experiência positiva, né? Que eu consiga me sentir bem e bem atendido em todas as esferas ali, não só na questão da compra por si só. O que tu tem percebido de melhoria no atendimento de vocês depois desse teu desenvolvimento, né, profissional, e entregando mais valor agregado para os clientes? Olha, Dani, eu percebi que o cliente ele quer atenção, ele não quer preço bom, ele não quer só prazo, ele quer ser atendido, olhar olho no olho, conversar. Tu tem que entender o que a pessoa precisa, qual é a necessidade dela. Tu tem que conversar com a pessoa. A pessoa hoje em dia não é que nós somos carentes. A gente quer conversar, quer trocar ideias, né? Então é importante no meu atendimento primeiro que eu faço lá, entender qual é a necessidade da pessoa. E depois com as meninas na frente, elas também vão oferecer o que tem de melhor na loja para a qualidade de visão dela. E isso, assim, muita gente fala, vocês não são os mais baratos, mas o atendimento de vocês é um dos melhores. As meninas são muito atenciosas. Eu gostei da questão é o atendimento, sabe? É o conversar, olho no olho. Isso aí que a pessoa precisa, sabe? O pessoal tá carente disso. Se é pra compra online na internet, Exato, né? Eu ia dizer isso, né? E outra que, assim, de poder, de fato, entregar essa questão personalizada, né? Isso, personalizada. Dentro do que a pessoa está buscando. Suprir a necessidade da pessoa, né? Não só visar ganhar dinheiro. Não é essa... com certeza, ninguém tá aqui pra fazer trabalho voluntário, né? Não seria uma ONG, mas a gente quer trabalhar, ganhar dinheiro, mas também nós queremos ver as pessoas voltar satisfeitas que daqui 2 anos, eu quero fazer de novo meus óculos com vocês, porque isso, sabe? Voltar satisfeita, já segura da compra, né? Sim. E se eu resolver, né, hoje te procurar ali, enfim, como é que funciona? Tu me atende? Isso demora? Qual é o prazo? De que forma que funciona? Pra te atender? Se eu estiver na loja, eu te atendo na hora ali, né? Às vezes eu atendo fora também, eu comecei a atender em outras cidades também, né? Daí teria que as gurias acabam remarcando, né? Mas eu atendo na hora ali e depois pode fazer o óculos com as meninas, né? Isso leva quanto tempo? A consulta está demorando em torno de 20 minutos, meia hora, dependendo de cada caso, né? Se a pessoa já é mais... Depende de cada um, né? Se a criança é um pouquinho mais demorado, que ela demora um pouquinho para responder, tem que estar com os pais juntos também, né? Para ter uma anamnese boa, né? E com o adulto é de 20 minutos, meia hora no máximo. Daí depois a compra dos óculos. Sim. Isso tem algum custo, Mayra, quando eu vou ali para tu Não tem custo nenhum. Se quiser fazer o óculos na loja, não tem custo nenhum. Aí só nada. Depois a questão do óculos. E me diz uma outra coisa, agora, planos para o futuro, enfim, o que vocês estão imaginando, né, teve já esse investimento lá em 2012, enfim, né, que vocês repaginaram e melhoraram ali para o atendimento. Tem algum plano das óticas 100 agora para o futuro? Temos um plano que tá indo, graças a Deus, vai começar esse ano. Eu pretendo abrir um consultório em cima da loja ali, na Brasil mesmo, né, para atender já com mais qualidade, vai ter mais aparelhos, vai ser mais completo o consultório, assim, sabe? A partir de outubro, novembro, se Deus quiser, vai estar tudo pronto até lá. E também pretendemos reformar a loja, que também está pequena, falta espaço para a parte da ótica também. Nós vamos repaginar, não dá para ficar parado no tempo, né? Ai, tem que tá legal. Atualizando sempre. O que tem ali em cima hoje? Ali era um apartamento que o pessoal morava, agora eles entregaram a peça e nós vamos alugar para montar um consultório. Isso, Ai, que legal. Ali vai ficar bem bom, né? Fica em cima, embaixo. Fica ali em cima, fica ali embaixo um pouquinho, né? Perfeito. Vai indo. E eu gostaria de ouvir de ti, assim, uma mensagem, tá? Para quem tá nos ouvindo e talvez esteja adiando, cuidado com os olhos, tá chegando numa certa idade.
O que tu tem para dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Que tipo de cuidado? Deixa aí uma reflexão Pra pensar. de cuidado com a saúde dos olhos. Olha, o que eu posso dizer é não deixe para depois. Às vezes pode ser muito tarde, não muito tarde, pode ser tarde, a pessoa pode ter não seria só grau, pode estar prevenindo lá na frente alguma outra coisa. E não deixe para depois, não custa, né? E tem que aceitar que tem que usar óculos, não adianta. Quem não quer vai ter que mais cedo ou mais tarde usar. E não é ruim, é bom. Não, é cuidado, né? Cuidado, É saúde, enfim. Isso. A gente vai partindo já, então, pro nosso final. Mayra, eu quero agradecer demais a tua presença, tá? De dividir conosco aqui toda a tua trajetória, o aprendizado. Trazer um pouquinho também, né, do que vocês fazem ali na ótica. A gente entendeu, né, o quanto que é importante a gente cuidar não só né, que é todo um conjunto, né? E isso acaba refletindo lá na frente. Então, cuidem de seus filhos, levem para exame, prestem atenção nos sinais simples, né? Cuidem o dia a dia, é importante. Invistam antes que isso vire um problema maior ali na frente, né? Exatamente. Prevenção é sempre melhor, né? Acho que o melhor cuidado e eu agradeço a também, prevenção. Dani, a oportunidade de estar aqui, estou disponível também quando precisar novamente. Não, foi muito legal, porque assim, é um assunto que a gente fala pouco e, né, assim como outros mais específicos, né, saúde dos olhos é uma coisa bastante específica, né? Específico, então, acho que pouco conhecido também. Pouco falado. A pessoa não quer, não dá bola, né? E acaba procurando só quando o problema surge. Isso, então, quando tá apertando trabalhar a prevenção, ouvir, né, e ter informação é sempre importante. Eu agradeço demais, né, a tua disponibilidade. Muito obrigada. Eu agradeço. A gente vai partindo para o final, a gente se vê amanhã com mais um Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Grins Café Corporativo e Corsã. Eu me despeço por hoje. Um beijo para todo mundo. Estejam conosco amanhã. A gente vai falar de educação e formação. Um beijo.